Palmeiras que tem a melhor campanha como visitante nesse Campeonato Brasileiro, 7 jogos, 6 vitórias, apenas uma derrota contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, 86% de aproveitamento. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você. Não só o Palmeiras conseguiu uma vitória importante, mas o Fluminense também vem numa sequência complicada depois dessa Copa do Mundo de Clubes. 3 derrotas consecutivas. Tá difícil pro Fluminense do Renato. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Eu acho que assim, o Fluminense, uma coisa que me chamou muito a atenção durante o Mundial de Clubes foram os elogios ao Renato. Eu vi e li que o Renato era um técnico excelente, que o Renato era subestimado. Gente, o Renato é técnico. Ele teve uma passagem em 98, interino, ainda como jogador e tal. Depois, em 2000, ele virou técnico. Então, ele é técnico há 25 anos. Treinou grandes times do futebol brasileiro. Inclusive, treinou o Flamengo depois de falar que com 200 milhões era mole e tal. E tomou aquela surra do Jorge Jesus em 2019. E não ganhou nada com o time dos 200 milhões que ele tanto falava e tal. Como se tudo se resumisse a grana. O Renato tem 2 títulos realmente importantes. Uma Copa do Brasil pelo Fluminense e uma Libertadores pelo Grêmio, né? São os títulos que ele conquistou. Títulos relevantes que ele conquistou ao longo da carreira. Posso estar esquecendo alguma coisa, mas... A Copa do Brasil, 16 do Grêmio. Também pelo Grêmio. O time que o Roger montou, que ele assumiu, ganhou, é verdade, foi para a Libertadores. Então, em 25 anos, o Renato treinou grandes times, times ruins também, times bons. Ele ganhou uma Libertadores, que nem foi há tanto tempo assim, uma Copa do Brasil lá, perdida em 2007 e essa em 2016. E já vai para 8, 9 anos aí que ele ganhou esses títulos, né? Depois disso treinou o Flamengo, voltou para o Grêmio, foi vice-campeão com o Grêmio do Soares. Se o Grêmio do Soares e do Renato tivesse uma defesa razoável, foi uma das piores do Campeonato Brasileiro, teria sido campeão naquele ano. Se você pegar a tabela e olhar, viu, a quantidade de gols sofridos, 3 ou 4 jogos ali que o time não fosse vazado ou tomasse menos gols, o Grêmio teria feito mais pontos que o Palmeiras, teria sido campeão. O Soares ia conduzir o time ao título. Houve um recorte muito bom durante o Mundial, isso é inegável. Todos os elogios feitos àquele momento eram justos, mas acho impressionante, assim, até um certo oportunismo em alguns casos. Você pegar o momento bom do técnico e tentar transformá-lo num técnico que ele não é. E aí você vai ver, por que eu estou falando do Grêmio, da defesa do Grêmio? O Fluminense tomou 2 gols do Chelsea, ok, aquele jogo, um jogo que não dava para o Fluminense, não tinha condição de enfrentar. Não foi por causa do João Pedro. O João Pedro tornou mais fácil a vitória do Chelsea. Mas há uma diferença clara entre as equipes. Isso ficou muito, muito claro. Mas aí ele joga contra o Cruzeiro. O Fabrício Bruno faz um gol de cabeça sozinho, ninguém marcando. Primeiro gol do Cruzeiro. Aí ele perde para o Flamengo. Outra vez com jogada aérea. O Léo Ortiz ganhou 3 vezes a bola pelo alto. Na terceira ele raspa de cabeça e o Pedro faz o gol da vitória do Flamengo. Ontem, o Maurício cabeceia sem sair do chão, sozinho, aí tem o frango do Fábio. Mas, de novo, o jogador finaliza sozinho dentro da área. Num primeiro tempo, como disse o Piperno, que o Palmeiras não tinha atacado, o Fluminense era melhor, merecia a vitória, ia para o vestiário com 1-0 e vai com 1-1 com o frango do goleiro. Mas o frango também, lógico, a maior responsabilidade do Fábio. Mas, de novo, o jogador, que nem alto tão alto assim, com os pés cravados no chão, cabeceia para fazer o gol de empate. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras cresce, e aí acontece que o Martinelli, tão elogiado também no Mundial, eu já vi também comentários assim, não, o Palmeiras pressiona muito, o Palmeiras gosta de pressionar no campo de ataque, mas a falha do Martinelli não foi derivada de uma pressão, ele não estava sendo pressionado, gente. É muita vontade de torcer a realidade, a gente vê cada coisa. Ele estava sozinho com a bola. O Vitor Roque estava bem posicionado para eventual erro ele aproveitar. E foi muito bem, porque aproveitou o passe errado, se antecipou para ficar com a bola e finalizou com muita competência. Méritos aí para o menino. Mas uma coisa é o time pressionar, forçar o erro, você perder a bola e criar a jogada. A outra é o jogador com a bola dominada, sem ninguém a incomodá-lo, ninguém na cola dele, e dar um passe daquele na frente da área. Um erro bizarro do Martinelli. E aí sai o segundo gol do Palmeiras. A comparação com, talvez, o Flamengo contra o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique força os erros do Flamengo. Exatamente. Os jogadores não conseguem dominar a bola. O segundo gol do Bayern de Munique, quando o Arrascaeta domina a bola, o Pamecano já chega rachando, já tomando, a bola vai no Harry Kane e pimba, gol. Quer dizer, é outra coisa. Não que o Palmeiras não saiba fazer. O Palmeiras faz isso dentro das suas condições, do seu perfil. Mas esse gol não foi fruto de uma pressão alta. Esse gol foi fruto de um erro bizarro, de uma desatenção bizarra, de um jogador que foi tão bem no Mundial. Eu vejo assim, o Fluminense no Mundial, ele teve ali um recorte muito positivo, um momento muito bom, conseguiu vitórias importantes, fez a melhor campanha, mas aquela não é a realidade. Eu até escrevi no meu blog, a carruagem virou abóbora, né?
aquele momento dos sonhos ali, da história da Cinderela, acabou, voltou à realidade. E sem o Arias, a realidade é essa aí. É um time que cria muito menos, um técnico de tiro curto, Renato geralmente é assim, salvo exceções como esses títulos que eu citei. Ele faz trabalhos em que ele consegue motivar, ele é muito bom gestor de grupo, ele consegue realmente tirar muito dos jogadores no começo, mas falta repertório. Falta repertório. Ontem o Fluminense, de novo, perdeu. Pegou os times da ponta da tabela assim, mas vinha no momento bom, motivado, perdeu os 3 jogos no Maracanã. Para o Cruzeiro, primeiro, Flamengo, segundo, Palmeiras, terceiro. Perdeu os 3. Agora, se tivesse feito bons jogos fora do Maracanã, o Flamengo é campo neutro ali, tudo bem, 2 torcidas, mas outros 2 jogou como mandante. Se consegue vencer 2 e empatar 1, por exemplo, está brigando pela liderança do campeonato, está ali na cola. Ao perder os 3 jogos, então são 4 derrotas seguidas encontrando o Chelsea. E o Palmeiras, sem jogar bem ontem, realmente jogou melhor no domingo do que ontem, consegue uma vitória super importante, né? Até porque em jogos em que você vai mal, consegue vencer, você tem que agradecer muito, e entender. O time não jogou tão bem como poderia, o primeiro tempo foi bem fraco. Aliás, dificuldade do Palmeiras para criar, né? É uma coisa impressionante também. E isso não pode ser ignorado, acho que, pelo palmeirense. O fato do time ter vencido não ofusca a palidez do time em criação de jogadas, em gerar situações de gol, né? E os próprios gols acontecem também com falhas assim grotescas do adversário. Acho que tem que melhorar isso aí. No final de semana foi bem melhor o Palmeiras. Deveria ter vencido com facilidade no final de semana, não fosse o Hulk, com aquelas faltas dele lá, tirando coelhos da cartola. Teria sido uma vitória tranquila do Palmeiras, porque jogou bem, de fato, no final de semana. Ontem acho que teve uma queda, mas conseguiu quebrar um tabu, né? No VC, desde 2017, o Fluminense do Maracanã, a Piperno lembrou bem, perdeu os 2 jogos no ano passado para esse adversário e conseguiu ficar ali na cola, né? Se aproximou do Cruzeiro, que é o líder, e manteve a mesma distância que tinha em relação ao Flamengo. E são esses pontos, né, Vamp, jogando, que você conquista, mesmo não jogando tão bem, que vão fazer a diferença lá na frente no campeonato, né? Boa tarde para você, Vamp. Boa tarde, Boni, Maldo, boa tarde, Piperno, boa tarde a todos, né? Esses pontos, né? A gente sabe que o campeonato não está todo mundo na tabela com o mesmo número de jogos, né? O Palmeiras hoje tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, que é o líder, mas dois jogos, né? Se ele vence os 2 jogos, ele ultrapassa o Cruzeiro em 1 ponto. O Flamengo tem um jogo a menos e, se ganha, fica líder da competição, né? Você pega o Fluminense, que voltou, está em 8º, tem 2 jogos a menos, está 14 jogos dentro do campeonato, então está queimando a gordura. Se ele ganhar os 2 jogos, ele vai para a 7ª posição ali, para a 5ª posição. Mas também está tudo muito oscilado por causa da tabela, né? Por causa do Mundial de Clubes. Em relação ao jogo, eu estava fazendo o jogo do Corinthians, depois fui para casa ver os melhores momentos, né? O Fluminense, ele perde o John Arias, que era um dos principais jogadores, né, dessa equipe, e tenta recuperar alguns jogadores para que volte à forma física ideal. Por exemplo, o Ganso ontem entrou no jogo, o Soteldo parece que se lesionou de novo, o Keno não mantém essa regularidade, o Cano, depois de muito tempo, fez um gol, fazia muito tempo, fez pelo brasileiro, né? Fez o gol de cabeça lá contra a Inter, mas voltou a marcar. É um Fluminense que vai estar ali brigando dentro do Campeonato Brasileiro para as 6 primeiras posições, 7ª, estava ali buscando uma vaga de Libertadores. Tem a Sul-Americana, que está esperando só seu adversário, que já deve ter saído ontem ou hoje. Né? O Palmeiras não, o Palmeiras vai em todas as frentes aí. Plantel caro, né, que precisa jogar melhor, mas é uma vitória importante, essa vitória que interessa. Por exemplo, o Cruzeiro ontem empatou com o Corinthians, o Flamengo já foi lá em Bragança, somou 3 pontos. Se o Palmeiras não soma, já abre um pouco, já abria, tá tudo ali, junto com o Cruzeiro, a diferença de 2 pontos, 3 pontos de um para o outro para brigar pelo Campeonato Nacional. E como a gente falou do... E bom pro Tigrinho, né? Bom pro Tigrinho. Tirar esse peso das costas, né? Um gol importante também, aproveitando a falha individual do Martinelli no segundo gol feito pelo Palmeiras. E como a gente falou de Fluminense também, desse momento do Fluminense, que não vem bem pós-Mundial de Clubes, estão 3 derrotas consecutivas, depois do jogo, os torcedores presentes lá no estádio vaiaram os jogadores do Fluminense. O Abel Ferreira, ele falou sobre isso na entrevista coletiva e ficou desiludido com a atitude, foi o que colocou o nosso Kaique Lima aqui na pauta. Vamos então ouvir o Abel Ferreira falando sobre as vaias sofridas pelo time do Fluminense. A torcida do Fluminense que me perdoou, eu não... é só
Uma opinião pessoal, eu fico muito triste, desiludido e muito reflexivo, porque o Fluminense foi a equipa que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Vou voltar a repetir, o Fluminense foi a equipa que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Foi recebida pelos seus torcedores quando chegou no aeroporto. E fico muito triste. Independentemente de nós termos ganho, porque também podíamos, o jogo é o que é, e ver a torcida toda a assobiar e estes jogadores. Que tanto orgulho deram aos torcedores do Fluminense. Já para não falar que perderam o seu melhor jogador. E isto deixa-me triste. O torcedor tem uma função, é apoiar. A maior função de um torcedor é apoiar. Ainda para mais uma equipa que teve a representação que teve no Mundial. Eu não sou advogado de defesa de ninguém. Se fosse no Palmeiras eu ia dizer a mesma coisa. O que eu não gosto muitas vezes no futebol é que toda a gente tenha memória curta. Tão curta que há um mês, ou menos de um mês, esta equipa estava nas meias finais do Campeonato do Mundo de Futebol e no espaço de 10, 12 dias, não sei, sai aos assobios aqui dentro da sua casa. Desculpem, isto não é futebol. Para mim isto não é futebol. Porque é difícil, vocês não sabem a intensidade que é disputar um Campeonato do Mundo. Chegar lá e fazer a figura que as equipas brasileiras faziam e que uma boa parte de vocês começou a criticar. Vão lá apanhar 3 ou 4. A partir do momento que começaram a ver que as equipas brasileiras podiam fazer mais qualquer coisa, agora vamos ganhar de toda a gente. Quem é este Chelsea? O pior Chelsea da história. Eu ouvi comentadores de renome a dizer isto, pior Chelsea da história. E deixa-me triste, sinceramente, porque não somos perfeitos, temos muita coisa a melhorar. Como vocês ouviram dizer, treinadores, como treinador do Chelsea, como treinador do City, como treinador do Paris Saint-Germain, que não sabiam que efeito ia ter esta competição em dezembro ou novembro, em função daquilo que foi o desgaste que eles tiveram. Agora imaginem as equipas brasileiras. Nós ganhamos, mas também podemos ter perdido. Eu não sei, um dos teus colegas, mesmo no Mundial, fez-me essa pergunta. Disse, eu não sei, não sou mágico. Não sei o que é que vai acontecer no futuro. Agora, deixa-me triste, sinceramente, porque infelizmente o futebol tem memória curta e vocês fazem questão de não lembrar aquilo que se faz, e isso ainda mais triste me deixa. Então a fala do Abel Ferreira sobre as vaias sofridas pelo time do Fluminense, tentando relembrar o que aconteceu no Mundial e falando que não ficou feliz com a situação, Mauro César. Abel Ferreira criticando as vaias sofridas pela equipe do Fluminense. Se ele fosse torcedor do Fluminense, talvez ele vaiasse também, né? Porque o torcedor do Fluminense está vendo o time tomar 3 derrotas seguidas, fora aquela do Chelsea, são 4 seguidas, né? Ele falou, isso não é futebol. Isso é futebol. Futebol é assim. Futebol é assim, se não quiser conviver com isso, sai do futebol, faz outra coisa da vida. Futebol é assim, Não adianta você, fez uma boa campanha. Ok, a torcida ficou feliz, aí o time perde. Vende o principal jogador, a torcida cobra. É assim que funciona. Acho até que são cobranças, concordo com ele, um pouco duras, mas o futebol é assim. Essa é a questão. O futebol funciona dessa maneira, entendeu? E no Palmeiras também é assim. Vai o Palmeiras perder 3, 4 jogos seguidos e ver o que acontece. Se a torcida vai ficar rindo, fala, não, que legal, que Flamengo. Eu acho que existe uma situação que às vezes as pessoas têm que entender que time grande, time competitivo, time que disputa grandes competições, se você teve muitas conquistas e de repente você começa a fracassar, essas conquistas ficam na história, serão reconhecidas, eu acho que o torcedor vai lembrar, esse cara foi campeão, mas elas não impedem que o cara manifeste a sua insatisfação, né? E ontem foi uma derrota do Fluminense, do ponto de vista tricolor, daquela para o cara ficar bem irritado, porque o jogo estava para o Fluminense. O Fluminense estava jogando melhor, estava vencendo, aí comete erros assim, grotescos e perde o jogo. O cara saiu de casa, foi ver o jogo ali, vai vaiar, não tem jeito. É inevitável. O que ele gostaria que fosse, acho que seria até legal se fosse como ele está dizendo, esse mundo
um mundo, digamos... Utópico, talvez. É bem utópico até, com as pessoas mais pacientes, entendeu? E outra coisa também que existe, que a gente concorde com isso ou não, né? O cara leva um pouco das suas frustrações para o estádio de futebol, né? O jogo foi 7h. O camarada saiu correndo do trabalho, foi para o jogo, chegou lá e tal, correndo, subiu lá a rampa, correndo para ver o jogo. Aí o Fluminense vai bem no primeiro tempo, no último lance toma aquele gol. Fala, putz, Fábio falhando, outro gol com jogada aérea. Aí no segundo tempo o jogo está lá 1-1 e tal, está indefinido, o Palmeiras melhora, mas o Fluminense está no jogo. Aí acontece um gol daqueles. É do jogo, faz parte isso aí, acho que é normal, entendeu? Se ele perder 3 jogos seguidos, ele vai ser vaiado também. O Felipe Luiz também enfrenta esse tipo de coisa, de crítica, passou por várias críticas agora há pouco. E o Dorival ontem aliviou um pouco a barra dele com a atuação contra o Cruzeiro, né? O Corinthians fez um jogo melhor ontem, mas... Ficou mais próximo, né? Mas também estava sendo questionado. A vida é assim, o futebol é assim. E esses profissionais de time grande ganham muito bem por isso também, para lidar com isso também. Está embutido no combo. Né? O Renato Portaluppi é um técnico, por exemplo, muito bem remunerado. Os jogadores do Fluminense ganham bem, ganham bons salários. Então, isso tudo está no pacote. Você é muito cobrado, às vezes é uma coisa exagerada, admito, mas o futebol é assim. São os bônus e os ônus. O bônus é salário alto, fama, você vai ser aplaudido nas ruas, onde você for bem recebido quando está vencendo. Né? As pessoas querem tirar foto com você, vão te adorar, vão te admirar, vão ter você como ídolo, as crianças vão te amar, mas quando perde, meu irmão, aí vem tudo o contrário. Sempre foi assim, isso não vai mudar. Concordemos ou não, essa é a realidade das coisas. Talvez em alguns países, mais do que em outros. Ontem o Boca foi eliminado na Copa Argentina, lá pelo Tucumã, em Santiago del Estero. Eu estava vendo aqui o vídeo, os caras voltando pro hotel, a torcida cuspindo a abelha africana, os caras não ganham de ninguém, né? Tá uma sequência de resultados histórica, assim, de 100 vitórias. É a mesma coisa. Aqui, na Argentina, e na Europa também não é diferente. Vai se o Guardiola ficou 1 ano e os caras aceitaram. Fica 2, 3 anos perdendo lá. O Porto votou no Mundial, a torcida... O Porto, em Portugal. Exatamente. A torcida foi lá esperar, claro, fez um papelão. Real Madrid também, com o Ancelotti saindo do time depois de uma temporada sem conseguir ganhar. Sim, também tem questionamento, também tem protesto e tal. Então, acho que isso faz parte, pertence. E repito, assim, os profissionais do futebol, de time grande, no mundo inteiro, eles são muito bem remunerados. Então tem esse ônus e o bônus. Não estou dizendo que tem que ser assim, nem que eu defenda isso. É a vida como ela é. As coisas são assim. São assim. E acho que ontem o torcedor do Fluminense tinha assim, motivo para estar bem incomodado. O torcedor do Fluminense não vai se alimentar de um 4º lugar no Mundial, gente. Aquilo foi o que eu falei. Aquilo foi um momento a Cinderela. De repente você está vivendo um sonho. Cara, ganhei do vice-campeão da Europa. Pô, ganhei do Al-Ahly, que eliminou o Manchester City. Pô, vou jogar com o Chelsea e posso ir para a final. Aí perde. Não, mas fiz uma campanha legal, tal, fui o melhor brasileiro. Beleza, aí volta para cá. Aí é de realidade. Põe quase 50 mil pessoas no Maracanã e perde para o Cruzeiro. Joga o clássico com o Flamengo, perde para o Flamengo com o gol do Pedro. O jogador que a torcida do Fluminense detesta, né? Pelas razões que a gente conhece, a maneira que ele saiu de lá e tudo mais. Aí joga com o Palmeiras, está melhor, toma um gol, perde o jogo de virada. Pô, o cara fica com raiva, o cara vai. Acontece. Se fosse no Palmeiras seria, acho que, muito parecido. Não tem sequência de 3 derrotas que resista a boa campanha no Mundial, a qualquer coisa que seja, né, Vamp? Você que viveu o futebol sabe muito bem. Você vai ver aí, ó, o Grêmio, né? Foi eliminado ontem da Sul-Americana. Vai agora no final de semana e tropeça para ver se o pessoal vai receber bem. O Vasco foi eliminado da Sul-Americana. Agora só tem um brasileiro. Vai ter a mesma cobrança. Você pega o Bahia. O Bahia está ali, figurando entre os 5 primeiros, 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. Chegar, se for jogar agora no final de semana, não sei, dentro da Fonte Nova e não tiver um resultado positivo, conta com a eliminação da Sul-Americana, onde o Bahia estava na Libertadores. Bahia joga na Fonte Nova, contra o Juventude. Manda ele tropeçar, manda ele empatar lá para tu ver se não tem vaia também. Manda o Grêmio pega aqui no final de semana? O Grêmio pega o Palmeiras, justamente, fora lá. de casa. Aqui em São Paulo. Aí a cobrança não vai ser tanto como se fosse em casa, se perder, se empatasse. Muito comum isso a cada 3 dias. A cobrança vai vir.